Olá, bem-vindo à nossa terceira live de 5, que vai rolar durante essa semana agora, a gente falando sobre o nosso novo programa. E hoje eu quero falar sobre o tema, como a estética corporal, que também é conhecida como massagem, como é que ela pode te ajudar no processo de emagrecimento, como é que ela vai me ajudar, né, nesse processo e como ela pode ajudar você também. Talvez você já tenha visto aquelas atrizes que estão sempre com um corpo muito bonito, que elas ganham um bebê e logo elas já estão de novo, né, com a barriguinha chapada, sem gordura. E aí muitas vezes a gente fica na cabeça, nossa, mas como que elas conseguem? Elas devem viver em função disso, já ouvi várias vezes isso. Elas devem viver em função de tratamento estético, elas devem viver fazendo isso, fazendo aquilo. Então eu vou explicar para vocês como funciona esse processo, por que elas conseguem ter esse corpo tão bonito e tão bem cuidado com a estética, né? E quando você aprende isso, quando você aprende a cuidar disso com uma forma estética, você evita de passar por transtornos cirúrgicos, de ter que fazer uma lipoaspiração, de ter que fazer uma cirurgia bariátrica, de ter que fazer cirurgias que são mais invasivas e mais agressivas e mais radicais, que dão resultado, mas a um preço muito alto, né? E esse preço, ele é a tua saúde, que você fica ali, corre risco de vida durante uma cirurgia, de todo pós-operatório, que é doloroso, que demora e tudo mais. Então, quando você aprende a associar a estética, a massagem, nisso, no teu processo de emagrecimento, de recuperação do corpo, você ganha essa guerra de forma mais fácil, de forma mais amena, de forma mais tranquila. No entanto, você precisa saber usar isso a seu favor, senão você acaba que contrata, fica comprando pacote e o resultado nunca vem. Então, na verdade, saber usar isso, saber usar a estética ao seu favor, é você conseguir os resultados que você... É você conseguir ter os resultados que você deseja, ou seja, diminuir a gordura localizada, ficar com a barriga mais fininha, ficar com a perna sem aquele monte de celulite, sem precisar de coisa radical, coisa drástica. E eu vou te explicar, então, para eu poder te explicar isso, como funciona na forma prática, eu preciso primeiro te explicar como que a gordura é instalada no nosso corpo, como que funciona isso. O nosso corpo, ele não vê a gordura como um inimigo. Pra gente, ela é uma grande inimiga, né? Aquele pneuzinho lá, ele acaba com o humor da gente, acaba com o dia. Quando coloca um vestido, já fica marcando, ou quando a gente vai tirar uma foto e vê aquele, né? Nossa, eu fico super incomodada com isso aqui, ó. É uma das coisas que mais me incomoda. Enfim, nosso corpo não vê isso como um inimigo. Ele vê isso como uma reserva, como um estoque. Assim como a gente procura armazenar as coisas em casa para não faltar, alimento, coisas que não são perecíveis, a gente vai compra e guarda lá para uma hora que precisa, o nosso corpo faz isso também com a gordura. E aí, então, ele acha que tudo que ele conseguir armazenar, que ele tá cuidando da gente a nosso favor, porque amanhã pode ter o apocalipse e se a gente passar fome, a gente tem essa reserva. Então, ele entende a gordura que entra no nosso corpo como uma amiga. E ela vai ficando ali, ele vai armazenando ela ali, no nosso corpo. No entanto, a gordura, quando ela vai entrando ali no nosso corpo, quando ela vai se alojando, ela vai prejudicando a gente de várias formas. Não é só a aparência física que fica comprometida, ou seja, a forma do corpo que vai ficando feia, a celulite, ela vai bloqueando ali o nosso corpo de oxigenar todas as nossas células. E aí, quando não tem essa oxigenação, ou seja, o nosso corpo ele não consegue levar ali o respiro, né, a vida para nossas células, elas começam a inflamar. E quando ela inflama, vai aparecendo aqueles buracos, né, que são a celulite. Então, a celulite nada mais é do que a célula de gordura ali que inflamou. E quando ela inflama, ela tende a recolher líquido, ou seja, produz aquele líquidozinho, que nem quando a gente inflama alguma coisa que vê aquela aguinha. Então, ela tende a produzir isso, ela tende a ficar dolorida. Então, o nosso corpo, às vezes você pode estar sentindo algumas dores no corpo aí que você não sabe de onde vem. E isso tudo pode ser derivado também dessa falta, dessa dificuldade da circulação por conta da gordura. Então, ela começa a virar uma inimiga, mas o nosso corpo não vê assim. O nosso corpo vê como o combustível guardado. Ele é como se ele der uma coisa ruim, eu tenho isso daqui guardado e não vou sofrer. Então, a gente precisa saber trabalhar o nosso corpo
de forma, né, a gente consegue saber trabalhar nosso corpo para que ele acabe com esse excesso aí que tá para mais, que não precisa ficar armazenado, porque a gente já sabe que a gente vive em tempos hoje de abundância de alimento. Na época que o nosso corpo foi produzido, ele era para viver em escassez, ou seja, para você comer a gente tinha que caçar, tinha que ficar horas sem comer, então ele ia armazenando. E hoje em dia ele não vive mais nessa escassez. Hoje em dia a gente tem os alimentos à vontade, então o nosso corpo não tem essa necessidade mais. Racionalmente a gente não tem mais essa necessidade de armazenar tanta gordura que nem antes. Então aí a gente acontece isso, nosso corpo precisa ser manipulado para que ele pare esse armazenamento de gordura e comece a fazer o contrário, a fazer a reversão. E tem três formas do nosso corpo eliminar essa gordura. Então a gente já sabe que ele vê isso como algo que precisa guardar como estoque, mas na verdade não é mais assim. Então como é que ele consegue eliminar essa gordura que fica aqui? Através do consumo, ou seja, a gente consumir mais do que guardar, ou seja, a gente ter um gasto de gordura maior do que a gente ingere, ou através com a lipoaspiração, que pega aquela cânula e vai aspirando as células que estão ali de gordura parada e vai tirando, ou então quando a gente quebra aquelas moléculas de gordura a ponto do nosso corpo ver aquilo ali como algo que não tá mais tendo efeito, ou seja, não tá mais armazenado, e aí ele elimina. Então existem essas três formas de acabar, diminuir, tirar a gordura do nosso corpo. É esse excesso que aí que tá para mais, que tá passando da conta. Então tem essas três formas. E quando a gente não sabe lidar com isso, a gente às vezes tenta fazer, eu vou lá e compro um pacote de 10 sessões e eu não vejo resultado. Deu uma melhorada na celulite, mas eu não vi nada. Então, se você precisa entender como funciona para você usar isso a seu favor, como um grande aliado. E então, o que eu quero deixar muito claro para início mesmo, para a gente começar nosso bate-papo já deixando as coisas bem claras, bem específicas. Existem muitos mitos e muitas verdades sobre a massagem, sobre a estética corporal. E um dos grandes mitos que ele precisa cair por terra hoje é que a massagem emagrece. A massagem, ela não emagrece, ela não vai fazer com que você nem aumente o teu consumo por si só e nem tirar a célula, enfim, a massagem ela não vai emagrecer só por você fazer a massagem. Agora, o tratamento estético corporal, ele vai sim trabalhar em formas de aumentar o teu gasto ali da gordura, o teu gasto energético, e com isso o teu corpo usar aquela gordura. Ele pode quebrar aquelas células de gordura e fazer com que o nosso corpo elimine. Ou então, ele pode modelar o corpo para poder fazer com que a silhueta, porque as pernas fiquem mais bonitas. Então, é um grande mito, um grande engano as pessoas acharem que vão começar a fazer uma massagem e que vão perder peso. E eu escuto muita gente falando assim, nossa, eu fiz uma sessão de massagem e perdi meio quilo. Eu fui lá e perdi 800 gramas. Que na verdade, o que você perde ali de imediato não é peso, não é gordura. O que está acontecendo ali que vai sendo eliminado de imediato é aquele excesso de líquido que eu falei lá no começo. Da inflamação, gerou o excesso de líquido. E aí esse excesso de líquido, ele é eliminado durante a massagem. Então você consegue reduzir o peso corporal com o líquido que está ali. Mas na verdade a gordurinha continua lá. E ela precisa ser eliminada se a gente quiser emagrecer mesmo. Então dá sim para usar a massagem como uma grande aliada. A massagem e o tratamento estético. No entanto, a gente precisa saber fazer isso. E se a gente não souber fazer isso, a gente gasta tempo, gasta dinheiro, se ilude e não vê resultado. Então é isso que eu vou explicar para vocês hoje, que é que essa live é de ouro. É muito importante você saber como é que eu vou fazer hoje, a partir agora desse programa, e como você também pode fazer para você ver seu corpo realmente sendo transformado. Então, deixei claro que a massagem não emagrece, então vou explicar como que ela pode te ajudar. Como que a massagem, a estética corporal, ela pode te favorecer. Vou falar de alguns tratamentos que tá dentro aí junto com a massagem e tudo mais.
Tem, por exemplo, um protocolo. O protocolo é um passo a passo que a gente usa para tratamento. Tem um protocolo, por exemplo, que ele aumenta a temperatura do corpo. É uma manta, a gente chama de manta, que como se fosse uma coberta, tá? Uma coberta, mas é plástica e ela aquece. E aí ela é revestida ali no corpo. E aí isso faz com que o corpo aumente a temperatura. Quando o nosso corpo aumenta a temperatura, a primeira coisa que você vai perceber é transpiração. Pessoas que não transpiram vai perceber que tá saindo aquele líquido. Só que ainda não é a gordura, tá? Aquele líquido ainda é o líquido que foi produzido pelas células ali da inflamação. Então ela ainda não é a gordura. Então, mas vai aumentar o calor. Quando aumenta o calor do corpo, nosso corpo tende aqui a tentar estabilizar. Então ele estava trabalhando aqui, ó, numa velocidade. Você estava lá em ponto morto. E ele estava ali. Quando você aumenta a temperatura, ele tem que trabalhar mais rápido para poder abaixar essa temperatura, para manter a temperatura do corpo. E quando ele começa a trabalhar mais rápido, ele precisa do quê? Daquele estoquezinho que está guardado lá. Dessa forma, a gente começa sim a consumir a gordurinha que está lá parada. Então, o nosso corpo ele vai trabalhar de forma acelerada e ele fica desse forma acelerada, ele não para ali, estabiliza, tipo, tira a manta e ele volta ao normal. Não, ele continua ali acelerado, o metabolismo acelerado. Então, se você estava ali gastando, vamos supor aí, um consumo de 1.200 calorias, ele foi aumentando aquele consumo porque ele aumentou essa frequência. Um outro protocolo que tem, né, dentro da estética que também faz isso, que também faz essa aceleração, é a CRIO, né, que são protocolos de resfriamento. Então, existem cremes que a gente usa e formas, mas que ele abaixa a temperatura, vai baixando a temperatura. Logo, abaixou a temperatura, o nosso corpo vai o quê? Acelerar o seu processo para poder estabilizar de novo. Ele acelerou esse processo, ele vai queimar a sua gordura, ou seja, ele vai tirando ali do seu estoque. Então, olha como é realmente impressionante. No entanto, se você simplesmente fizer esse protocolo, só que o restante estiver desequilibrado, o que vai acontecer? Você vai aumentar ali o teu consumo e aí depois você sai e come um salgado, come uma coxinha. Logo, aquilo que você comeu ali, ele somou um pontinho, né, para mais, estoque. Você diminuiu o teu estoque de gordura, só que aí você aumentou. Aí o que vai acontecer? Ele armazena de novo. Então, a estética, a massagem, ela funciona maravilhosamente, mas a gente tem que saber usar, e é isso que eu vou explicando aqui. Então, a gente consegue fazer esse aceleramento. Quando a gente acelera, a gente aumenta o gasto e faz com que o nosso corpo pegue aquela reservinha e comece a usar. Então, isso a gente consegue. Outra coisa que a gente consegue fazer com a massagem. Quando a gente está estimulando ali toda a perna, a barriga, o bumbum, os braços, enfim, onde você acordar aí com a esteticista que vai ser a massagem, a gente está levando fluxo sanguíneo, ou seja, a gente está ativando a circulação que já estava deixando de lado ali por conta da gordura. Ela não estava conseguindo acessar ali por conta da gordura, mas eu estimulei isso ali localmente. Então, eu estimulei aquela área. Então, ele vai fazer o quê? Vai levar os nossos agentes de defesa. E quando ele leva ali, ele vê que tem um problema, que está inflamado, ele vê que tá precisando cuidar daquela área, então ele vai diminuir nossos agentes de defesa, que nosso corpo é perfeito. Nosso corpo é perfeito, a gente só precisa saber trabalhar ele. Mas ele leva ali nossos agentes de defesa e os nossos agentes de defesa vão começar a combater ali aquelas células inflamadas. Resultado? Sem celulite. Ou seja, a célula que ficou inflamada porque a gordura estava ali e não estava batendo circulação, ela foi combatida. É um outro ponto que a gente trabalha com a massagem. Outra coisa que tem dentro da estética, né? A gente tem um aparelho que amanhã eu vou falar um pouco mais dele, que ele resfria, ele suga a gordura e ele resfria a gordura a ponto das células se romperem. 40% das células, em média, elas se rompem ali naquela sucção, porque ele leva a temperatura daquele lugar bem abaixo. Então, vamos supor que você tem uma pochete aqui, e aquela pochete não sai por nada. Você já fez dieta e aquela pochete está te incomodando. Quando você faz essa sessão com esse aparelho, ela quebra aquelas células de gordura sem precisar da lipoaspiração. Ela quebra ali
E aí o nosso corpo vê aquilo ali como alguma coisa que não funciona mais, não serve para nada. Então ele elimina, ele descarta através do nosso fígado, ele vai descartar aquela gordura. Então existem muitas formas de fazer com que a gente aumente o nosso gasto de energia para tirar essa reserva, como a gente realmente danifique essas células de gordura para que ela saia. E uma outra coisa que é assim, maravilhosa é que quando a gente está fazendo a massagem, existe uma técnica, não é só pegar aquele aparelho que vibra e passar. Quando a gente pega aquele aparelho e vibra e passa, ele vai ativar a circulação, ajuda sim. Então, a massagem mesmo com a mão, ela vai modelar aquela gordura que está ali parada. Então a gente começa a dar forma para aquela gordura, porque ela vai acumulando, ela vai grudando, ela vai entrando ali no nosso corpo. E quando a gente pega com a massagem, vai modelando, ela vai tomando uma forma. Então naturalmente a gente vai deixando o corpo com uma forma bonita e o nosso aumento desse gasto, ele vai fazendo com que a concentração de gordura vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Então o que fica vai ficando mais bonito. Então por isso que a gente olha aquelas atrizes, elas saem da maternidade, elas estão 2, 3 meses depois com aquele corpo lindo, com aquele corpo incrível, porque elas sabem trabalhar isso. Elas sabem trabalhar a estética a seu favor, sem precisar ficar fazendo cirurgia plástica. Você imagina se elas fossem fazer a cada 6 meses uma cirurgia. Elas iam ter um tempo ali de repouso, um tempo de recuperação, e na estética a gente consegue tudo isso. Então é só saber trabalhar, só saber usar isso de forma correta. E tem uma outra coisa, que a massagem, ela transforma realmente. A massagem, ela libera 2 hormônios, através do estímulo manual, através do estímulo dos nossos nervos, ela libera 2 hormônios, que é a serotonina e a endorfina. A endorfina e a serotonina. O que são esses 2 hormônios? São os hormônios do prazer, do bem-estar. Esses hormônios, eles estão relacionados ao humor. Então, se o humor está oscilando, é falta desses hormônios. Se você não está dormindo bem, falta desses hormônios. Se você está, por exemplo, estressada, se você está em depressão, né? Olha só, ela leva... Quando está muito baixo esses hormônios, a gente entra no estágio de depressão. Tudo isso porque ela está com baixa concentração. Então, esses 2 hormônios, eles são produzidos durante o estímulo da massagem. É por isso que as pessoas gostam tanto, que é tão gostoso fazer massagem. E tem gente que compra pacotes de massagem só para ter essa sensação, só para ter a liberação desses 2 hormônios. Pode não ser consciente, né? Não sabe que é por conta desses 2 que dá aquele prazer de fazer, mas sim, é por conta desses 2 hormônios, a endorfina e a serotonina. E esses hormônios, por exemplo, a serotonina, ela é liberada na atividade física. Então, por isso que quando você termina de fazer uma atividade física que é mais intensa, você sente aquele bem-estar, nossa, dever cumprido, tô aliviada. É tudo por conta da liberação desses hormônios. E na massagem a gente consegue também liberar isso. Por isso que é tão legal. E aí, a massagem, só que ela precisa ser, se você quiser ter a massagem não só para ter esse bem-estar, esse prazer, você precisa usar ela de forma estratégica. O que é usar de forma estratégica? Você comprar, você precisa fazer uma combinação, né? Você precisa combinar outras coisas que não é só a massagem. E é isso que essas atrizes, esses modelos que têm esses corpos maravilhosos, elas fazem. Não é porque elas passam o dia inteiro se cuidando, não. É porque elas sabem usar isso de forma estratégica. De forma como pegar esse daí e fazer disso um aliado. Então, como é que elas fazem? Elas combinam o equilíbrio da alimentação, ou seja, ela come alimentos que vão diminuir esse armazenamento e aumentam o gasto energético. E aí, lógico, depois elas vão associar isso com a atividade física e tudo mais, que aí o resultado vai... Né, que depois a gente pode até falar sobre isso. Mas no início, ali no primeiro contato que você começa a ter massagem, você tem que associar isso. Se você simplesmente comprar um pacote com 10 sessões, eu vou lá, eu quero fazer 10 sessões de drenagem. Aí você vai, passa um tempo e você fala assim, nossa, mas era isso que eu paguei X para ter esse resultado? É porque você não soube usar isso de forma estratégica.
Dessa forma que eu tô explicando pra vocês. Então tem que ter essa combinação. Quando você combina uma reeducação alimentar, ou seja, você começa a diminuir ali o teu processo de armazenar a gordura. E como que é o processo de armazenar? A gente tem o nosso consumo normal, só por viver a gente já tem um consumo, nosso corpo já consome. Então a nossa alimentação, ela tem que ficar ali dentro do que a gente consome. Se a gente consome mais, a gente começa a armazenar. Se a gente começa a comer comer menos, a gente tende a eliminar. O nosso corpo vai continuar rodando e vai usar a gordura que a gente tem aqui. Então, é esse o processo. Então, significa que eu não posso mais comer fritura, que eu nunca mais posso comer um doce, que eu nunca mais... Não. Significa que você tem que saber a quanto esse seu organismo ele tá rodando, para você saber quanto você pode comer. E isso a gente faz numa avaliação que a gente faz aqui, chama bioimpedância. Então, a gente faz tem uma balança aqui, que a gente faz a pesagem tanto do corpo como um todo, não é só do peso corporal. Saber quanto tem de gordura, quanto tem de músculo, enfim. E ali ela já passa qual que é o gasto do teu metabolismo. Então, quando você sabe qual é o gasto do teu metabolismo, a gente coloca ali os alimentos que você gosta num nível que fique ali daqui pra cá. Então, naturalmente, você começa a não armazenar. E quando você não armazena e junto disso você consegue acelerar isso, aí o resultado não tem como não vir, não tem como não vir. Se você fizer essas duas coisas, não tem como não ter resultado. Porque é o funcionamento do nosso corpo, é assim que ele funciona. Então isso é maravilhoso. Só que se você simplesmente for comprar um pacote de massagem, você vai ter aí a liberação dos hormônios, do prazer, da endorfina e da serotonina. Você vai ter uma melhora no corpo, uma melhora na circulação, mas você não vai ter esse resultado de emagrecimento. Você pode até desinchar, você pode até ver que está diminuindo o peso ali de 1 a 2 quilos, que é às vezes a quantidade que a gente tem no inchaço, mas você não vai ter realmente uma expressão de diminuição de gordura, que é o que faz a bendita da pochete, que é o que vem aqui, ó, pra essa área do corpo, do rosto, que incomoda tanto. Então, é muito, muito importante usar isso de forma estratégica. Senão você gasta tempo e dinheiro. Tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia, com coisa que o resultado vai ser, ó, pequeno. Então, como é que você vai fazer? Então, se você tá querendo fazer, né, um tratamento corporal, a primeira coisa que você tem que deixar bem claro para esteticista é qual é o teu objetivo. Qual é o que você precisa? Eu quero melhorar a celulite. Então, ela vai fazer coisas que vão ativar a circulação. Eu quero emagrecer, eu preciso perder peso. Dá pra perder peso? Sim, a gente consegue isso com a estética. Aumenta o reloginho. Não, eu quero a flacidez, tá me incomodando que eu tô com pele, emagreci muito, tô com pele. Aí o protocolo é outro. Então, isso tem que ficar muito bem claro e ser combinado na hora de começar um tratamento. Não adianta você ir lá e comprar um pacote de 10 sessões de drenagem, 10 sessões de modelador ou qualquer outra massagem que você ouviu falar. Isso não vai te levar no resultado que você quer. O que você precisa é acertar isso aí. Então, aí a esteticista consegue te fazer um protocolo. E aí você tem que, se você não tiver dentro do nosso programa, né? O programa chama Emagreça Comigo, que é um desafio, né? De um período que eu vou divulgar aí mais pra frente, a gente vai falar sobre isso. Mas dentro desse programa, desse desafio, a gente já vai ter uma conciliação de todas as profissionais trabalhando em conjunto, tudo no mesmo objetivo. Perder peso, deixar o corpo bonito, é esse o objetivo. E a gente vai trabalhar em cima disso. Mas se você não tá dentro desse desafio, você precisa, de forma sozinha, conciliar isso. De reduzir o teu armazenamento e aumentar o teu ganho. E isso a esteticista tem que te ajudar a fazer. Então, o primeiro passo é criar essa estratégia, seja com a gente dentro do programa Emagreça Comigo, que já vai estar tudo na tua mão, é a faca e o queijo, só para você cortar. Se você não estiver dentro do programa, você vai ter que fazer isso, senão você vai pagar a massagem, você vai pagar pacote, vai fazer aí, vai investir teu tempo nisso e vai ter aquele resultado pequeno. Amanhã a gente vai ter uma outra live, onde eu vou falar um pouco também sobre o tratamento da criolipólise, que é um tratamento que vai estar dentro do nosso programa. Vou explicar um pouco como ele funciona, para quem pode, quem não pode, tudo mais. Amanhã eu vou falar sobre isso.
Se você tiver alguma outra dúvida, alguma outra sugestão, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, mande aqui pra gente as dúvidas que vocês tiverem sobre a estética, como a estética consegue te ajudar. E ontem eu falei, só recapitulando um pouquinho do que eu falei ontem. Às vezes a gente quer fazer, a gente sabe exatamente o que precisa fazer, a gente tem essa consciência de que fazer exercício físico e reduzir a alimentação de que é suficiente, no entanto a gente quer fazer isso de forma forçada, de forma que não seja prazerosa. Quando a gente faz isso, a gente tende a acionar o nosso lado, fragilizar o nosso lado emocional e a gente não consegue manter isso por muito tempo. Então, isso eu falei na live de ontem que também tá aqui. Então, se você quer realmente começar isso e você não consegue dar continuidade, comece fazendo isso de forma prazerosa. A massagem é uma grande aliada, a estética corporal é uma grande aliada que vai te ajudar nesse processo. E você juntando ali a vontade de comer e a fome, você vai conseguir ter um resultado incrível. Realmente aquele resultado, aquele corpo de modelo. E eu vou mostrar essa transformação em mim. Espero que você esteja aqui comigo depois também no programa, pra gente poder mostrar esses resultados incríveis juntas daqui a alguns meses. Poucos meses, mas juntas a gente consiga compartilhar esse resultado maravilhoso e levantar a autoestima e voltar a usar aquelas roupas que estão paradas. E, enfim, mudar realmente a qualidade de vida, tá bom? Mande as dúvidas, mande os comentários, compartilhem com outras pessoas que estão precisando dar uma levantada no astral. E sim, tem como começar, tem como continuar e tem como atingir o objetivo, tá bom? Eu sou a Carol Souza, sou a fundadora aqui da Renova e a fundadora do programa Emagreça Comigo, que agora eu vou estar junto com vocês nessa nova jornada, tá certo? Um grande beijo e até amanhã, ao meio-dia 27, com a nossa próxima live sobre criolipólise.